Olá, tudo bem com vocês? Então, vamos aqui para uma aula sobre regra de três simples. Um conteúdo, de matemática que cai muito em concursos a nível de ensino fundamental e ensino médio. Tá? Então, vou colocar aqui para vocês um resumo sobre o que é a regra de três, porque eu acho muito importante entender o que é a regra de três e depois vou falar para vocês como executar e fazer a regra de três simples, tá? Então fica ligado aí. Não tem como a gente resolver uma regra de três sem a gente falar sobre razão e proporção. E não tem como a gente falar de razão e proporção sem antes a gente falar sobre fração equivalente. Então, vamos começar daqui. O que é uma fração equivalente? É uma coisinha muito simples, você tem certeza que você aprendeu na escola, né? Se eu tiver aqui, ó, uma barra, né? Vamos pensar aqui, ó, uma barra que representa um inteiro, né? Essa barra aqui cortada na metade, então aqui eu tenho uma metade, uma fração que é meio, um meio. Mas se eu pegar essa mesma barra, com esse mesmo tamanho, e resolver cortar em 4 pedaços, esses 4 pedaços dessa mesma barra vão ser representados assim. E a metade desses 4 pedaços correspondem a 2 pedaços. Então veja bem, agora eu tenho um total de 4 pedaços. E para eu pegar metade desses 4 pedaços, eu vou pegar 2 pedaços. Ah, mas e se eu quiser cortar em 8 pedaços? Vamos supor que eu queira fazer pedaços menorzinhos para dividir para mais pessoas, mas eu vou pegar metade dessa barra de chocolate. Então olha que interessante. Para que desses 8 pedaços eu tenha metade, eu tenho que pegar 4 pedaços. Galerinha, aqui eu já estou aplicando a regra de 3 simples, de maneira já bem direta. O que nós temos aqui? Fração equivalente. Fração, a gente tem que lembrar que o denominador, ele representa o seu total, e aqui embaixo o numerador representa daquele total de pedaços quantos que você está pegando. Aqui eu tenho proporções, ó, diretas. Se eu quero mais pedaços, eu dobrei o número de pedaços, né? O número de pedaços que eu estou querendo, ele também vai dobrar. Se eu quadruplicar, ó, 2 para 8, aumentou 4 vezes. Aqui o número de pedaços, para continuar tendo metade, vai continuar sendo 8. Então eu tenho aqui frações equivalentes. E frações equivalentes, lembre que numa fração equivalente eu posso mudar ou o numerador ou o denominador para o número que eu quiser, desde que os dois mudem a mesma proporção. E isso são frações equivalentes. A regra de 3 simples, ela funciona através da razão e proporção, através da razão equivalente. Agora, o que é razão e proporção? Na verdade, nós falando de fração equivalente sem exemplificar, não dá para falar de fração de razão e proporção, de fração equivalente sem exemplificar, né? Então, onde que vai entrar aqui a regra de 3? Quando a gente coloca grandezas no lugar dos números. Quando a gente coloca situações, quando a gente coloca variáveis que representam determinadas coisas. Então, vou colocar aqui 2 exemplos bem simples que também faz parte para a gente poder executar a regra, que é a interpretação das grandezas. Então, olha esses 2 exemplos que eu vou colocar aqui, ó. No primeiro exemplo, imagina que eu tenho uma bala que custa 25 centavos. Veja bem, olha aqui, presta atenção. Aqui eu tenho 2 grandezas. Eu vou interpretar a minha situação. Eu tenho 2 grandezas, bala e quanto que eu vou pagar por aquela bala. Ah, mas eu vou aumentar o número de balas? O tanto que o dinheiro que eu vou pagar, que eu vou custear para comprar essas balas,
também vai aumentar. E vai aumentar na mesma proporção que aumentou o número de balas. Então, o que aconteceu aqui com a bala? Ó, o número de balas dobrou. Então, o preço que eu vou pagar por essas balas também vai dobrar. Então, eu vou pagar aqui 50 centavos. Ah, eu vou pegar 3 balas. Opa, é 3 vezes mais do que uma bala. Então, o preço que eu vou pagar por essas balas é 3 vezes mais também. Ou seja, eu vou pagar aqui 75 centavos. Aqui eu tenho, nesse primeiro exemplo meu, eu vou chamar de grandezas diretamente proporcionais. O que acontece aqui? Quanto mais balas eu comprar, mais dinheiro eu vou pagar. Quanto menos balas eu comprar, menos dinheiro eu vou pagar. Como assim? Mais, menos, menos. Assim, ó. Imagina que aqui eu vou pegar agora 4 balas. 4 balas custa R$1. Né? Então, beleza. Eu posso pegar nessa proporção de 4 para R$1. Aí, então quer dizer que R$2 de bala eu vou pagar? Olha, dobrou. Então eu vou pegar mais balas. Eu vou pegar na mesma proporção que aumentou. 8 balas. Ah, mas se 4 balas são R$1, mas eu quero pagar 50 centavos. Então, olha o que vai acontecer. Eu quero pagar menos. Na mesma proporção, eu vou pagar metade, né? No caso aqui, o valor do dinheiro vai ser a metade do que eu tenho. Ó, eu só tenho, não tenho R$1, eu tenho 50 centavos. Então, o número de balas que eu vou pagar também vai ser a metade. Então, percebo que quanto mais bala, mais dinheiro. Quanto menos balas, menos dinheiro. E vice-versa. Se eu tiver mais dinheiro, eu vou comprar mais balas. Se eu tiver menos dinheiro, eu vou comprar menos balas. Agora, o outro exemplo, vou colocar aqui também um exemplo muito simples para a gente entender essa interpretação. Imagina que para fazer um determinado trabalho, eu tenho trabalhadores, óbvio, né? E esses trabalhadores fazem esse trabalho em tantos dias. Então eu vou analisar aqui duas grandezas, trabalhos e dias. Considerando o rendimento desses trabalhadores o mesmo, perfeitamente, corretamente, o mesmo rendimento deles não muda, tá? E vocês vão ver muito isso nos exercícios. Não vamos considerar os trabalhadores, um dia está mais cansado, vai demorar. Não, vai ter o mesmo rendimento. Então imagine aqui que eu vou ter aqui 4 trabalhadores gastam aí 10 dias para executar determinado trabalho. Bom, então imagina que eu vou contratar mais trabalhadores. Agora vai ser, olha lá o que aconteceu. Não, vou contratar o dobro de trabalhadores. Eu tinha 4, agora eu vou contratar 8 trabalhadores. Em quantos dias, considerando o mesmo rendimento de todos os trabalhadores, eles vão terminar esse trabalho? Vai gastar mais dias ou vai gastar menos dias? Vai gastar menos dias. Então, mais trabalhadores, eu vou ter menos dias para se terminar esse trabalho. E esse menos dias, ele segue a mesma proporção. Só que aqui, ao contrário. Ao passo que aqui dobra o número de trabalhadores, o número de dias para executar esse trabalho vai reduzir pela metade, tá? Então aqui eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais trabalhadores, menos dias. Quanto menos trabalhadores, olha, agora eu vou contratar aqui, não estou podendo pagar muito, menos trabalhadores, eu vou reduzir pela metade de trabalhadores. O que vai acontecer? Quantos dias que vão demorar para fazer essa mesma obra? Vai dobrar, ao invés de gastar 10 dias, eles vão gastar o dobro de dias. Tá? Então aqui eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Bom, agora vamos de fato para o que é a regra. Gente, para executar a regra de 3 simples, só precisamos de 3 etapas. Organizar,
interpretar e resolver. Nós vamos organizar os exercícios em uma tabela, organizando as duas grandezas, tá? A regra de 3 simples é analisar a razão e proporção entre duas grandezas apenas, e nós vamos organizar essas duas grandezas em uma tabela. Após organizar uma tabela, nós vamos interpretar, nós vamos analisar se essas grandezas elas são diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais. E por fim, nós vamos resolver a equação aplicando um princípio da razão e proporção, aplicando a propriedade fundamental da proporção. A está para B, assim como C está para D, é a mesma coisa. Nós só vamos fazer isso aqui, ó. Na hora de resolver a equação, nós vamos multiplicar cruzado. A está para B, assim como C está para D, se e somente se A vezes D é igual a C, a B vezes C. Ah, não entendi, professor. Vamos lá. Pega aqui essa proporção que nós fizemos aqui, ó. 1 está para 2, assim como 2 está para 4. São duas frações equivalentes. Multiplica cruzado aqui. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 2, 4. Quaisquer frações proporcionais, quaisquer frações equivalentes, podemos aplicar essa propriedade fundamental da razão. E assim a gente vai resolver as questões e os exercícios de concursos sobre regra de 3 simples. Ok, galerinha? Valeu, tá bom? Depois, se gostou, dá um like aí. Se tiver dúvida, pode deixar um comentário aí para mim. Até mais, fica com Deus.